Olá, estão com Gonçalo Vaz. Estamos aqui para assistir ao vídeo de casos reais que se tornaram filme. Mas antes de começar, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o seu like para mais vídeos virem. A tortura de Sylvia Likens. O caso aconteceu em 1965. Um casal que trabalhava em um parque de diversões itinerante deixou as suas duas filhas adolescentes, Sylvia Likens e Johnny Likens, sob os cuidados de Gertrude Baniszewski, uma conhecida cujos filhos frequentavam a mesma escola que as irmãs Likens. As meninas ficaram sob os cuidados de Gertrude por algum tempo, e a mulher foi paga durante o período. Em poucas semanas, Gertrudes começou a maltratar física e verbalmente as meninas, acusando-as de promiscuidade e roubo. As agressões foram piorando com o passar do tempo, principalmente com Sylvia, a menina mais velha. Gertrude começou a convidar outras pessoas para participar nas sessões de tortura, como os próprios filhos menores de idade e vizinhos. A garota de 16 anos foi espancada com diversos objetos, queimada com cigarros, forçada a ficar sem comer, insultada e teve objetos introduzidos em si por 3 meses, até que não suportou mais a tortura e faleceu. Gertrude foi acusada de assassinato em primeiro grau e condenada à prisão perpétua. Surgiram, mais tarde, rumores que Baniszewski era obcecada pelos filhos e sentia o ciúme irracional deles, fazendo com que achasse que Sylvia seria uma ameaça para ela. O crime causou choque e indignação geral, sendo conhecido como o pior ato criminoso contra um indivíduo na Índia. O caso inspirou o filme Um Crime Americano, em 2007. Ivan Milat, o assassino de mochileiros. No final dos anos 90, 7 mochileiros de 19 a 22 anos foram assassinados em Nova Gales do Sul, na Austrália. Os corpos dos 3 alemães, 2 britânicos e 2 australianos foram encontrados parcialmente enterrados na Bellengo State Forest. O autor desses crimes foi Ivan Milat, um morador da região que até hoje cumpre 7 anos de condenação consecutivas, às quais foi sentenciado pela Justiça. Filho de croatas, Milat vivia em Nova Gales do Sul com sua esposa Margaret. Ele se tornou suspeito por causa de vários testes, mas foi um polícia chamado Paul Onions quem resolveu o crime. Ele reconheceu Milat como o homem que lhe ofereceu e lhe dar boleia em seu carro e que tentou assassiná-lo em 1990, quando viajava como mochileiro pela região. Após essa declaração, a polícia prendeu Milat, acusado de ter assassinado os mochileiros, tanto com punhaladas quanto com vários tiros na cabeça. Em sua casa foram encontradas armas que eram compatíveis com as balas que perfuraram os corpos. Assim, ele foi condenado à prisão perpétua por cada uma das vítimas, sem a possibilidade de liberdade condicional. Na prisão, ele foi espancado e depois acusado de assassinar um companheiro de cela que foi encontrado pendurado. Por esse motivo, Milat foi transferido para uma cadeia de alta segurança
Ele cortou o seu dedo mindinho com uma faca de plástico, engoliu lâminas de barbear e fez até greve de fome para que lhe dessem uma PlayStation. Não funcionou. Isto só quer dizer que este homem de cabeça não bate bem. Embora a polícia acredite que ele esteja envolvido em muitos outros assassinatos, ainda não conseguiram provar a sua culpa. Este caso inspirou o filme Wolf Creek, Uma Viagem para o Inferno, em 2005. O exorcismo de Anneliese Michel. Anneliese Michel era uma garota alemã de família muito religiosa. Aos 16 anos, começou a apresentar um comportamento estranho, o que fez ser internada numa clínica psiquiátrica por esquizofrenia, em 1970. Passou um ano internada, e mesmo depois de ter alta da clínica, ainda alegava ouvir vozes e ter visões estranhas. Mesmo usando remédios e fazendo tratamentos médicos, a garota ainda era perturbada por visões e fases demoníacas, principalmente durante suas orações. Como os tratamentos médicos não funcionavam e não havia uma explicação para os sintomas, Anneliese e sua família começaram a achar que ela estava possuída por alguma entidade maligna. A tese dos Michel só se reforçou quando a garota começou a sentir aversão a cruzes e imagens que remetiam ao cristianismo. Anneliese chegou a um estado crítico em que agredia e insultava a sua família, gritava ao destruir imagens de Jesus e crucifixos, comia insetos e bebia a sua própria urina. Nesse ponto, seus pais pediram à Igreja Católica para que um exorcismo fosse feito. Depois de muito custo, um bispo autorizou um padre a exorcitar a menina. Mais de 60 exorcismos foram feitos em Anneliese Michel, mas nenhum parecia funcionar. Alguns padres acreditavam que a garota havia sido possuída por mais de um demónio. A situação de Anneliese só piorou até que acabou em sua morte, a 1 de junho de 1976, por desnutrição e desidratação. Seus pais e os padres foram acusados e condenados por homicídio por negligência. Muitos defendem que Anneliese não estava possuída. Ela teria um quadro de esquizofrenia que não foi propriamente tratado. Este caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, em 2005. Espero terem gostado do vídeo. Estou aqui para relembrar, para subscreverem o canal e tocarem no sininho todos para receberem os próximos vídeos. E até lá, um bem-aja e fiquem bem. Tchau!